O tão bem conhecido judeu chamado Sigmund Freud foi um neurologista e psiquiatra austríaco. Ele foi o criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história no campo da psicologia. Ele examinou a relação entre a mente, o cérebro e o corpo e concluiu que a mente é separada do corpo e dividida em consciência 10%, subconsciente 50% a 60% e inconsciente de 30% a 40%. Ele disse, abre aspas para o que ele falou, isso funciona em conjunto para criar nossa personalidade, fecha aspas. Mas nossa realidade, como disse ele, de acordo com a palavra de Deus, é diferente. Somos corpo, alma e espírito, de acordo com Marcos capítulo 12, versículo 30, e Romanos capítulo 8 vai além do dualismo de Freud, ao nos ensinar duas verdades vitais sobre a mente. Primeiro, o que significa ter mente espiritual? Romanos capítulo 8, versículo 6. E segundo, o que significa a mente do Espírito Santo? Romanos capítulo 8, versículo 27. A mudança que ocorre na mente entre Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 8 é sísmica e o epicentro é a presença transformadora do Espírito Santo. A salvação não é apenas uma pessoa mudar de ideia sobre Deus, mas Deus mudar sua opinião sobre a pessoa que foi salva. Romanos capítulo 8, versículo 9, é um texto de prova de que somos habitados pelo Espírito Santo no momento em que somos salvos. E é essa mudança de poder que me liberta do que eu era em Adão. Não sou mais um escravo do pecado, mas em Cristo posso dizer com confiança, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. As réplicas deste grande terremoto espiritual são sentidas em todas as áreas da caminhada do crente, e em nenhum lugar a mudança é mais evidente do que na mente. Várias metáforas são empregadas para descrever essa mudança de mentalidade. E para todo leitor das Escrituras, ao decorrer deste vídeo, espero que você me assista até o final, vai perceber que a palavra de Deus tem fundamento e ela foi inspirada pelo Espírito Santo, portanto, ninguém melhor do que ele para nos instruir neste assunto. Por exemplo, é usado um contraste de casamento para descrever esta mudança de mentalidade no crente. De acordo com Romanos capítulo 6, a mente do crente está sob um novo mestre. Você pode ler na sua Bíblia em Romanos capítulo 6, os versículos 17 e 18. Mas no capítulo 7 de Romanos, a metáfora é um novo casamento. Não sou mais escravo da lei e de seu modo operante, mas entrei no domínio de um novo relacionamento espiritual. Paulo compara a mudança a um contrato de casamento que termina legalmente quando o marido de uma mulher morre, deixando-a livre para se casar novamente. Quando somos salvos, morremos para a lei e não estamos mais vinculados a esse antigo contrato, porque agora estamos em Cristo, para que possamos dar fruto para Deus. É assim que afirma Romanos capítulo 7, versículo 4. Nossa mente, pensamentos e afeições estão livres para serem levados a Ele, a Cristo. Pensamento glorioso este. Mas por que às vezes a minha mente ainda está perturbada com pensamentos pecaminosos? Paulo capturou esta frustração e você pode ler, e é bom que leia Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25 e observe o tempo presente nestes versículos. Eu vou citar
o versículo 18 aqui, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, Romanos capítulo 7, versículo 18. Outra metáfora usada para descrever essa mudança de mentalidade no salvo, é um grande conflito, pois antes da salvação, o pecado era habitual e não podia ser resistido, porque nenhum outro princípio operacional estava presente. Estávamos sob contrato com a lei do pecado e trabalhando para seu Senhor, que só paga o salário do pecado, que é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Embora esse contrato de trabalho tenha sido pregado na cruz, o antigo empregador ainda está por aí. Ele é chamado de carne e ainda adoraria que trabalhássemos para ele. Então, ele continua batendo em nossa porta, tentando empregar nossa mente em seu trabalho perverso. Enquanto navego na web, na internet, ele está espreitando para inflamar meus desejos carnais por meio de imagens e palavras, ou desperdiçar meu tempo que deveria ser gasto trabalhando para o meu novo mestre, o Senhor Jesus. A carne quer responder, mas a mente espiritual se afasta para ser leal a um novo mestre e fiel em um novo relacionamento com o Senhor. Esse conflito pode fazer um novo crente tropeçar, chocado por ainda poder pecar, mas devemos nos lembrar da imutável verdade posicional de Romanos capítulo 8, versículo 1. Quando Paulo percebe que é importante para vencer a carne em sua própria força, quando Paulo percebe que é impotente, sim, é importante também ele vencer, mas ele é impotente. Ele declara isto: para vencer a carne em sua própria força, ele clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. A resposta está no versículo 25. Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que nos dá a vitória. Esse conflito estará conosco até a volta do Senhor, mas enquanto isso, em Romanos capítulo 8, descobrimos uma bússola poderosa para direcionar nossa mente, é o Espírito Santo. Jesus falou desta pessoa antes de deixar o cenáculo. Ele disse: ele vos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Então, a outra metáfora usada para descrever esta mudança de mentalidade no salvo é uma bússola magnética. Por que o mundo tem uma atração tão magnética para o incrédulo? A razão é que o incrédulo tem apenas a carne para guiá-lo. A carne é apenas a natureza caída. E como dois ímãs se atraem, Paulo explica: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Neste contexto, é o incrédulo em vista que anda segundo a carne, mas a carne também pode matar a utilidade espiritual de um crente. A mente do crente pode ser atraída pela carne para o mundo com apenas um pensamento errado. Por exemplo, posso cobiçar alguma coisa, ou algo, alguém, se ao menos eu tivesse a casa dele, ou o telefone dele. As pessoas pensariam mais em mim, elas olhariam mais para mim. O Espírito Santo nos puxará de volta através do ensino que temos na Palavra de Deus, e um deles é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Piedade com contentamento é grande ganho. Isso é cuidar das coisas do Espírito Santo. A palavra mente é a palavra grega pronema e define nossa intenção e propósito de pensamento. O profeta Daniel pretendia, desde o início
da sua jornada cristã em Babilônia, ter certeza de que não obedeceria à carne, mas obedeceria à palavra de Deus. A carne pode ter sugerido a Daniel que ele estava longe de casa, cativo na Babilônia, e ninguém o criticaria se comesse o saboroso cardápio babilônico. E foi assim que muitos judeus fizeram, mas Daniel não agiu assim. Daniel pensou e planejou as coisas de outra forma. As intenções são muito poderosas e operam buscando aprovação para progredir. Se a intenção de minha mente é obter a aprovação do homem e não de Deus, então meu corpo e comportamento serão guiados pela bússola errada. Essa é a fraqueza nas mídias sociais que apelam para a mente da carne, incentivando a aprovação com base no que, como e onde passo férias e como sou. As mídias sociais, na sua maioria, expõem aquilo que a carne aprova. A carne diz que eles são atraentes. E se você disser não, talvez não consiga mais ninguém para lhe seguir nas mídias sociais. Mas o Espírito Santo diz para você não se colocar em julgo desigual com o incrédulo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. A mente espiritual não é apenas vida, mas é também paz. Há uma paz de espírito a ser desfrutada atualmente que vem de seguir o Espírito Santo que habita em cada crente, todo crente, nas decisões que este crente toma. Os incrédulos carnais nunca conseguem dominar sua mente, pois quando são abalados por problemas, muitas vezes recorrem a um analgésico artificial, como o álcool ou drogas, para afogar as tristezas da mente. Mas os crentes têm o Espírito Santo como o seu termostato para regular os pensamentos e o autocontrole, ajudando-nos a lançar nossa ansiedade sobre Deus, para que a mente se fixe em Deus e em sua palavra. Isto é consolador, e isto dá prova de que aquela pessoa que está passando por dificuldades, ela é realmente salva. Ela tem um recurso que está dentro dela, não é ela mesma, mas é o Espírito Santo que está ali, usando a palavra de Deus para ajudar aquele filho de Deus. A palavra de Deus e o Espírito de Deus nunca se contradizem. E a prova de que somos filhos de Deus é nossa disposição de ser guiados pelo Espírito de Deus. Isso está muito claro quando lemos Romanos capítulo 8. Está muito claro, e mais claro ainda, quando lemos o versículo 14 deste capítulo. Antes da salvação, nossa percepção da oração era um ritual essencial para ganhar o favor de Deus. Agora, com a habitação do Espírito Santo no salvo, mudou a direção de nossas mentes para o céu, para que tenhamos o desejo de falar com Deus, nosso Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, o que devemos pedir? Conhecemos o objetivo geral de nossas orações, mas muitas vezes lutamos com os detalhes e o resultado por causa do conflito e da presença da carne, que pode influenciar nossos desejos e motivos para que possamos orar facilmente fora da vontade de Deus. Mas isso significa que Deus não receberá a mensagem certa? Não. Romanos capítulo 8 nos ensina não apenas sobre o requisito de ter uma mente espiritual, mas também de nos lembrarmos de nosso recurso espiritual, ou seja, a mente do Espírito Santo. Deus conhece nossas necessidades, porque há duas pessoas intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26, temos o Espírito Santo. E no versículo 27, temos o Senhor Jesus para nos ajudar em nossa fraqueza e para nos representar diante do trono de Deus. Eu vou citar esses versículos. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aquele que está sentado no trono, o Senhor Jesus Cristo, conhece a mente do Espírito Santo e está perfeitamente posicionado para conhecer e atender todas as nossas necessidades. Somos muito bem atendidos nesta esfera. Deus nos salva do inferno, salva as nossas almas, e enquanto estamos aqui na terra, estamos sendo salvos dos perigos. Estamos sendo salvos pelo Espírito Santo e pelo Senhor Jesus para nos ajudar a viver uma vida totalmente diferente do mundo, do mundano, que segue a sua carne. Será que Daniel orou para que Deus fechasse a boca dos leões quando foi lançado lá na cova? Se não, Deus sabia exatamente o que era necessário, pois a mente do Espírito intercede, comunicando a Deus, em nosso nome, o que não podemos. Deus não sonda nossas mentes em busca de imperfeições, mas a mente do Espírito Santo, para que possamos conhecer sua vontade e fazê-la. Paulo, escrevendo aos Coríntios, pergunta e afirma: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, aliás, versículo 16. Que Deus nos ajude a dominar nossas mentes, permitindo que Ele seja o mestre de nossos pensamentos.